vamos juntos? As crianças, puxa vida, as crianças vão. Noinha vai para a sala, é? Benjamin, puxa vida. Vamos lá com a Sandrinha? Romanos 8, de 31 a 39, vamos ler juntos, tá certo? Solta a voz, abre aí, acende lata o diafragma e vamos ler juntos. É uma poesia linda. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados ou considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa eu chamo de êxtase literária de Paulo, né? Acho que Paulo tem alguns momentos assim, por exemplo, 1 Coríntios 13, eu acho que é um desses momentos assim de êxtase literária. Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que você percebe que ele vem falando sobre um tema mais teológico, aí ele entra assim numa poesia, no caso dessa poesia aí, nessa linguagem poética tão bonita, tão bela, não é? E geralmente, já ouvi várias pessoas, e por favor, eu acho que não é nenhum problema você utilizar textos bíblicos para momentos seus. O complicado é quando eu pego uma coisa que serviu para mim e quero que generalizar e que seja para todo mundo. Então, mas fica tranquilo. Então, geralmente, quando alguém está passando por uma tribulação, aí diz assim, à vista destas coisas, provavelmente ele não está se referindo às coisas do nosso entorno. É tanto que tem algumas traduções que traz uma conjunção. Portanto, que diremos, pois, à vista destas coisas? E esse portanto é para ligar a ideia seguinte aos raciocínios anteriores. Revelado em vós. Diante do que eu escrevi, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Diante do que eu escrevi, que Jesus Cristo é o projeto final de Deus para a nossa existência e para a nossa vida, ou seja, diante de tudo isso, à vista dessas coisas que eu disse para vocês, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou citando mais uma desses, diante do que eu escrevi, à vista dessas coisas que eu escrevi, que diremos, pois? À vista dessas coisas. Então seria, ou será interessante, se você pegar Romanos, esse aí é o capítulo 8, ler o capítulo 2, capítulo 1 até o capítulo 7, não é? Quando, por exemplo, uma outra fica evidente que Deus é por nós. Então não é, se Deus é por nós, não é uma dúvida. Se Deus é por nós, é uma afirmação. Sendo Deus por nós, uma vez que Deus é por nós, o que é que eu vou dizer? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Ele faz uma pergunta muito interessante. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem tentará a acusação é Deus que justifica. Então, imagina só, se aquele que pode fazer alguma acusação justifica, isso dá uma paz muito grande. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Vem uma outra pergunta: quem os condenará? Aí ele responde: é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Gente, é muito legal. Olha que coisa linda. Tem um que pode condenar, é Cristo. Mas em vez de condenar, morreu e ressuscitou. Isso nos liberta de qualquer relação de dependência com religião, com sacerdote, com padre, com pastor, com qualquer estrutura, gente. Isso é muito libertador. Isso é muito libertador, porque ele diz assim, olha, você não precisa mais pagar a oferenda, você não precisa pagar a penitência. Por isso que eu digo, quando eu falo da oferenda aqui, desse momento de oferta, não é uma penitência, não é uma barganha com Deus, não é um mercantilismo, é a sua generosidade, acreditando se a liderança dessa comunidade aplica bem, então que você faça isso e que a gente aplique bem para beneficiar vidas e pessoas, não estruturas. Nós não queremos construir estruturas. Aliás, para quem não conhece a história dessa comunidade, a gente funcionava no subsolo da igreja Betesda. A gente, ó, dá para arranjar para a gente, eles arranjavam para a gente. E aí, quando houve algumas dificuldades, a gente precisava de um local, por unanimidade, eu não esqueço daquele momento, por unanimidade, o pessoal disse, a gente vai para a rua, a gente vai para a praça, mas a gente não vai construir local. Pode até ser que algum dia a gente precise, pense nisso. Quando eu penso, por exemplo, na estrutura lá do projeto Procica, é para o Procica emprestar para a gente se reunir alguns momentos e algumas ocasiões. Então, não tem barganha. Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem é que vai fazer alguma coisa contra a gente? Está resolvido por Jesus. Então, não precisa barganha. Porque de alguma maneira você é exortado. Por que eu preciso de uma comunidade? Uau, que legal. Quer ouvir Queiroz? Obrigado, querido. Então, o que é que eu estava dizendo? De alguma maneira eu presto contas do meu testemunho, da minha vida, porque eu sei que tem uma grande nuvem de testemunha que está me observando. É por isso que eu tomo todo o cuidado com o que eu falo, respeito às religiões, aos posicionamentos, sejam eles quais forem que você tem, o respeito aos seres humanos, gente. Respeito aos seres humanos. Bem, aí Paulo depois vai fazer um bloco de situações que eu e você enfrentamos. Você tem essas situações, são teológicas, bíblicas, que dá esse conforto, essa serenidade, não é? Eu vou só repetir, só para lembrar e para dar mais segurança no seu coração. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E vai, e são vários. Depois você pega o texto de Romanos e observa quantas coisas que você pode dizer assim, à vista dessas coisas, à vista dessas informações. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, sendo Deus por nós, uma vez que fica evidente à vista dessas coisas que Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí olha só, quem está falando é Paulo, gente. Aí ele diz, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou nudez, ou perigo, ou espada, fome. Ele fala de coisas concretas na vida, mas não só de coisas concretas na vida. Paulo fala de coisas concretas pelas quais ele passou. Perseguição,
fome, dificuldade, ser livre de um linchamento, jogado por cima de um muro de uma cidade dentro de um cesto. Jogado não, desculpa, botaram em cordas, né? Ele não foi jogado, mas para não ser linchado dentro de uma cidade. Então, quando ele diz assim, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, né? Paulo passou por tudo isso. Quando Paulo diz no final da vida que a sua vida está sendo entregue para a libação, era talvez a consciência de que ia ser morto assim, degolado à espada. Mas ele está dizendo que nada disso separa-o do amor de Deus. Agora, uma informação que é importante para nós. Paulo não está dizendo que a gente não passa por isso. Isso é importante você saber. Paulo não está dizendo que quem é seguidor de Jesus não passa por dificuldades, por sofrimento. Aliás, dependendo do contexto, você vai passar por muita dificuldade. Dependendo do contexto, a sua renúncia é maior do que as renúncias de muitas pessoas. Algumas pessoas assim dizem assim, Carlinhos, por que tu não conta mais as tuas histórias em Angola, como é que foi naquele período de guerra? Eu digo, cara, eu tenho medo de a história estimular aventureiros, colocar pessoas em risco de vida, porque eu estou contando depois que aconteceu. Eu incluí para vocês que eu não sei se com a cabeça que eu tenho, a maturidade que eu tenho, se eu faria as mesmas loucuras. Graças a Deus que Deus me chamou quando eu era mais doidinho. Né? Quando Deus me chamou para aquele tipo de realidade, Deus chamou numa época que eu nem, assim... Aí, de alguma maneira, não ouvi minha sogra, que ficou chorando, fazia pena, né? Meu pai não era mais tranquilo. Não, meu filho, Deus está falando ao seu coração, vai. Minha mãe dizia, meu filho, faça a vontade de Deus, né? Mas a dona Arildes ficou que fazia pena. E quando a guerra se acentuou, que ela durante 48 horas não tinha notícia da filha, e ninguém sabia onde é que eu estava, porque foi um voo do Brasil, né, mandado aí pela Relações Exteriores. E aí a gente tinha saído no voo de manhã, a gente não, a Dinha e as crianças tinham saído de manhã para Harare, no Zimbábue, e eu tinha ficado sozinho, sem poder me comunicar, né? Então, eles, quando viram a lista das pessoas que vinham no voo do Itamaraty, trazendo o pessoal para o Brasil, não estava Dinha, não estava Carlos Filho, não estava Kelvin. Aí, assim, sem expor Dona Arildes, né, dizem que ela ficava acocorada dentro de casa e ajoelhada, andando de canto na sala, gritando, minha filha, e chorando, e o pessoal tentando acalmá-la, né? Então, Paulo diz assim, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Ele não está dizendo que a gente não passa por isso. Ele está dizendo que o amor de Deus não se afasta da gente diante disso. E aí você precisa ter essa convicção do que ele escreveu antes. Porque se eu não sou visitado por esse amor extraordinário, se você não for visitada, invadida por esse amor de Deus, você não vai entender essas situações. Não vai entender quando passar por essas circunstâncias. E tem circunstâncias dessas que Deus livra a pessoa. Não sei por que livra uns e outros não. Mas é assim. Você tem o Tiago que é degolado, estava preso, foi degolado a espada. E o Pedro que no outro dia foi liberado por um anjo. O anjo chega lá e tira e pá, e o Pedro... Eu digo, cara, por que o Pedro e o Tiago não? Mas é assim. Então esse texto não está dizendo que as coisas, fome, nudez, perigo, espada, e etc, etc, essas coisas mais concretas e mais reais, ele não está dizendo que elas não acontecem com a gente. Ele está dizendo que elas não separam você desse amor extraordinário de Deus. Que esse amor de Deus não se distancia. E aí, claro, não vai dar muito tempo, não é? Mas assim, de entender o que é vida e o que não é vida. E esse amor está vinculado à vida que às vezes eu não entendo, que não é a mesma vida que são os meus fascínios e os meus encantos desse mundo, que são as minhas relações com essa realidade mundana, que passa e que é passageira. Tem um outro substrato, tem uma outra existência, tem uma outra essência que é eterna, que é a vida, que é o sopro de Deus, que é a vida de Deus. Esse pedaço, e é pedaço pequeno de gente que está aqui, vai transformar-se em pedaços menores, quando passar por um processo de apodrecimento e voltar ao pó. Sempre que eu estou celebrando o funeral, eu espero celebrar o seu funeral
intencional hoje, não é o seu funeral físico, é o sepultamento das cascas, não é? É o sepultamento das suas imagens públicas, é o sepultamento daquilo que faz mal a você existir com coisas que não valem a pena, que não representam a vida, né? Isso a gente precisa sepultar. Por isso Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Como é que eu produzo frutos se eu morri? Então tem uma vida que não depende dessa casca. Tem uma essência na semente que vai gerar mais vida. Tem uma essência em você, um substrato de Deus em você que é a vida. E essa vida não se separa do amor de Deus, e o amor de Deus não se separa dessa vida. Então a dor que eu posso sofrer na cirurgia, uma imperícia médica, seja o que for, que vai levar o meu corpo, não vai me separar desse amor de Deus que é extraordinário e maravilhoso. Eu já estou falando da outra parte do texto, mas tudo bem, já estou me adiantando um pouco. Então você tem as coisas concretas que Paulo está dizendo, elas não me separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí olha que interessante, se não separa do amor de Deus, como é que eu sou levado como ovelha para o matadouro? Fala de amor de Deus e logo em seguida, de ovelha que vai morrer. Fala do amor de Deus e fala de um ser indefeso que passa pelo processo da dor, do sofrimento e morte. Como é que eu compreendo um texto assim? Se diz que eu sou mais do que vencedor. Tudo indica então que vencer aí significa sepultar a casca para que a essência da vida exista. O vencer é não se permitir invadido pela maldade, é ser marcado o tempo todo pelo bem. Nós falamos, não sei se foi domingo passado, quando eu falei sobre o tesouro. Não acumulem tesouro. Foi, imposto, declaração de imposto de renda. O que é importante para você no campo do imposto de renda? É o que você rendeu? É o dinheiro que você ganhou? Ou o campo de dependentes? Foi isso, declaração de imposto de renda. Agora que eu estou me lembrando. Declaração de imposto de renda. Até animei, acho que ninguém fez, mas eu animei. Todo mundo pegar lá a declaração de imposto de renda, até quem não ia fazer declaração de imposto de renda, e concentrar tempo e energia no campo dependentes. Aí você que é esposa, coloca marido, você que é filho, coloca o pai como seu dependente, sua mãe como dependente. Você até que não tem renda, mas faz a declaração de imposto de renda pegando o campo dos dependentes. Que aí sim, é nesse espaço que você acumula tesouros na eternidade. É aí que você dedica amor, paz, generosidade, ternura, bondade sobre as pessoas, e aí você está acumulando tesouros na eternidade. A gente pensa que acumular tesouro na eternidade são esses cacoetes religiosos que a gente vai fazendo, Deus vai me recompensar por isso. Por exemplo, tem algumas coisas que eu fico imaginando, é só minha imaginação, de chegar na eternidade, né? Por favor, é só imaginação, até porque eu acho que não vai ter essas coisas materializadas, mas tudo bem, as pessoas acreditam e entendem essas analogias assim, aí lá se vem Jesus com a coroa, né? Aí eu fico todo assim, poxa vida, aquela vai ser minha, né? E ele vem, tá se dirigindo a mim assim, aí eu fico todo ali, aí ele pega e coloca na cabeça, é sua, Dia, não é do Carlinhos não, né? Oh. Mas eu viajava tanto, pregava tanto, pois é, ela era que cuidava com amor das coisas da vida, do cotidiano. Você era o ativista, ela era a que estava acumulando tesouro no céu e você não entendeu. Então, o que é acumular tesouro nos céus? Né? E aí vem o texto seguinte, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É legal você saber disso? Você não sabe, eu estou meditando nesse texto assim, desde ontem, pensando hoje de manhã. Você não sabe, eu dirigindo, passando ali na Mr. Hall, 13 de maio. Poxa, Deus, curtindo o amor de Deus. Desfrutando desse amor do Pai. Se você desfruta do amor do Pai, o que é que você está devendo a pastor, meu querido? O que é que você está dependendo de instituição religiosa, coisa nenhuma? Acaba com isso.
Seu compromisso é com Jesus. Aí a gente ama o pastor a despeito dele. E a gente vem para a igreja a despeito dela. E aí a gente se encontra aqui com todos nós, pessoas limitadas e falhas, que encontrando uns aos outros, vamos nos edificando, vamos nos ajudando. Aí eu sou exortado por vocês, sou animado por vocês, sou fortalecido por vocês. Inclusive, Serginho, eu quero te agradecer esse negócio de ficar pensando sobre a vida e a morte. Foi uma colocação simples sua naquele dia lá no encontro de casais. Quem ganhar a vida, perder lá, e quem perder vai. E ele falou assim, mas eu não entendo esse negócio aqui. Ele entende, mas ele queria provocar a gente. Que vida é essa como essa vida? De lá para cá eu estou pensando. Então, o que eu estou falando hoje aqui tem a ver com uma frase que alguém colocou, que me ajuda uns 15 dias a ficar pensando. E quando estou refletindo, estou tentando ampliar essa percepção do que amor é esse. E que vida é essa que passa por tentação, por fome, nudez ou espada. Se essa vida do meu cotidiano, eu não tenho como justificar esse texto, a não ser dessa maneira, dizendo que a despeito de tudo isso, o amor de Deus se revela. Mas aí a minha pergunta, se eu não entender a vida, é como é que é amor de Deus se eu estou sofrendo? Porque eu não entendi a vida. Qual é a vida? Como é que o amor de Deus se passa pela morte? Então tem uma vida que transpõe a morte. Tem uma vida que é para além da morte. Tem uma vida que é para além das potestades e dos poderes maléficos e dos poderes do mal. Tem uma vida abundante que Deus deu a mim e a você. Que o texto vai chamar de vida eterna. Presumo que às vezes as manifestações dessa vida têm a ver com outra expressão chamada de reino de Deus, reino dos céus, que é uma outra dimensão social interessante a partir dessa vida, a partir dessa compreensão. Agora tem uma implicação. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta que eu já fiz, mas eu estou animado e ouvi um amém mais legal, tá certo? E aí eu vou então falar da implicação e com isso a gente vai encerrando. Você desfruta desse amor maravilhoso de Deus. Amém? Amém. Vou perguntar de novo para o homem vir mais legal. Eu não gosto de fazer isso, não, mas é legal. Tem hora que é legal. Você desfruta do amor de Deus em sua vida? Amém. Agora foi. Desfruta do amor de Deus? Ele está em você? Tá certo? Se esse amor de Deus invadiu sua vida, como refluxo, você vai transpirar e respirar desse mesmo amor. E aí não é uma obrigação. Nesse caso, eu acho que nem precisa de mandamento. Graças a Deus que tem mandamentos. Mas eu sempre acho que mandamento é para quem não quer fazer as coisas. Aí tem que ter mandamento. Mas quem recebe o amor de Deus, ele vai naturalmente amar. Nem precisa de mandamento. Ou seja, eu acredito que as pessoas que andam com Deus, que andam com Jesus, essas pessoas não precisam de mandamento. É sobre um outro assunto que Paulo fala sobre isso. Ele diz que a lei foi dada para os perversos obedecerem. Que as pessoas boas e que andam de maneira correta, elas não precisam de mandamentos. Então os mandamentos não é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meu querido, esse mandamento não é para você não. Você não precisa dele. Porque se você recebeu o amor de Deus, você ama naturalmente. Então quem precisa desse mandamento é quem não ama. É quem não tem amor. Se você recebeu o amor de Deus, o amor está dentro de você, vai ser estranho para mim lhe ver sem amar. Eu vou dizer, puxa vida, ele é cheio de amor, Deus está nele, a vida de Deus habita nele, e o cara não consegue amar, aí eu vou achar estranho. Não, então precisa de mandamento. Então, por favor, se você não tem o amor de Deus, cumpra o mandamento. Se você tem amor de Deus, não se preocupe com o mandamento, ele não é seu. Espero que eu esteja me explicando legal, certo? Se você não está compreendendo, é burrice minha de não ter falado direito. Mas assim, para mim é muito evidente no Evangelho isso. Quem recebe o amor de Deus, ama. Aí você tem que dizer para os seus filhos, meu filho, podendo, nem fome, nem nudez, nem abandono vai acontecer com você. Você vai ser suprido. Vou cuidar de você. Vou lhe amar o tempo todo. Nada vai separar a gente. Nada vai tirar o meu amor por você. Nada vai tirar o meu cuidado por você.
Aí, às vezes, o filho, a filha pode até se distanciar e não querer. Mas você diz, eu continuo oferecendo esse amor. Nós fomos resgatados como o barquinho foi. Deus nos criou, nós nos distanciamos dele. Ele nos comprou outra vez pela vida, a dignidade do Jesus Cristo de Nazaré. Nos trouxe para perto de si. Nós agora estamos perto de Deus. Nós entendemos esse amor de Deus. Nós compreendemos essa misericórdia de Deus. Nós compreendemos o perdão de Deus. Nós compreendemos a bondade de Deus. E aí nos tornamos pessoas generosas, bondosas, batizadas de ternura, cheias de amor, cheias da graça de Deus. A minha oração é que essa poesia de Paulo seja não só uma realidade sobre Deus e cada um de nós, mas seja uma realidade sobre você e as pessoas que você precisa aprender a cuidar e a amar intensamente. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amá-lo com toda a inteligência, com a alma, com todo o sentimento e com todas as tuas forças. E amar ao próximo como você se ama. Alguém aqui já deu alguma pisada de bola? Já fez alguma besteirinha na vida? Ou besteira grande ou pequena? Amém. Ainda bem, pensei que era só eu, né? Eu tenho certeza que no dia que você fez alguma coisa que você olhou assim e disse, puxa vida, como é que eu fiz isso? Eu tenho certeza que você continuou bebendo água bem direitinho. Tenho certeza que você continuou almoçando bem direitinho. Ficou chateado com o que você fez, mas continuou bebendo água. Se é cearense, assim, bem da gema, deve ter colocado lá uma redinha perto de uma coluna para ficar batendo o pé na coluna e balançando a rede, né? Ou seja, você ficou chateado com o que fez, mas não deixou de cuidar de você. Dá para perceber o que é o ama o teu próximo como a ti mesmo? É que quando o próximo fizer alguma coisa que lhe chateia, você fica chateado com o que aconteceu, mas você vai cuidar do próximo como você cuida de você. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é que significa o texto. Então esse texto é um texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, é um texto muito intenso, no meu entendimento, sobre o amor de Deus por você, por mim. Esse amor de Deus que se manifesta de maneira extraordinária na vida toda e na vida mais essencial, no substrato mais profundo da existência. Não é em qualquer coisa da vida. Algumas dificuldades nós vamos passar aqui. Alguns problemas nós vamos passar aqui. Dependendo da circunstância, do contexto, fome, nudez, perigo, espada. Aquele texto que diz assim, que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, eu acho que aquilo é um texto para a monarquia até Davi. Até a monarquia de Davi, esse texto é tranquilo. Quando você pega as monarquias posteriores, o Jeremias falando do povo de Deus, das mulheres passando fome, das crianças sem poder ser amamentadas, porque as mães não tinham mais leite o suficiente para amamentar suas crianças. Então esse texto que o pessoal generaliza, achando que é para todo mundo, não é não. Eu acho que é um texto que diz que naquele período ali havia tanta justiça ainda, que o justo não era desamparado, e aquele que era de Deus não precisava do pão. Isso não é um texto que você pode usar para situações em que o povo de Deus foi perseguido, peregrino, a carta que Tiago escreve aos irmãos que estão em dispersão, a história é outra, a realidade é outra. Então, com isso eu estou dizendo o quê? Que Deus ama a nossa vida. E a despeito dessas circunstâncias e dessas situações temporárias que estão limitadas ao espaço e limitadas ao tempo, se nós não percebermos que há uma outra vida, há um barquinho que é amado por Deus, que Ele cuida tanto que Ele vai resgatar e vai dar o seu bem mais precioso, a sua dignidade, a sua vida, para resgatar de todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, e que esse amor maravilhoso de Deus, que excede a toda compreensão humana, esse amor maravilhoso de Deus que nos fortalece para a vida, que nos alimenta para a vida,
esse amor de Deus que é a coluna, que é o sustentáculo da nossa existência, que é todo o alimento para que a gente possa viver, esteja de tal forma em você, que você às vezes ame até sem compreender. Que ame inclusive diante dos seus conflitos, sobre quem que você está amando, sobre quem que você está cuidando, sem expectativa de troca, sem expectativa de retorno, sem expectativa de qualquer pagamento, sem expectativa de qualquer reconhecimento. Que Deus abençoe a vida de cada um e de cada uma. E no próximo domingo, isso aqui não foi, eu acho que foi o pessoal do colégio que fez, não foi? Olha aí, de presente que a gente recebe, a Páscoa de Jesus, né? Então, no próximo domingo, a gente vai ter um momento, eu estava recomendando, Kelvin, Nacélio, que o próximo domingo a gente faça a celebração de ceia. A gente faz a ceia e celebra a ressurreição do Jesus Cristo de Nazaré. Venham todos, venham todas, tragam seus amigos e amigas para uma grande festa de celebração da ressurreição do Jesus Cristo de Nazaré. E por causa desse amor maravilhoso que Ele derramou nos nossos corações. Amém. A gente esqueceu aqui de publicamente, ele não gosta muito disso, né? Mas é mais para incentivo, né, Júnior? Que a gente queria, assim, a Sandrinha me pediu para fazer isso, certo? Eu sei que você não gosta muito, mas agradecer porque o que aconteceu? O Júnior trabalha no Banco do Brasil e a gente recebeu várias doações de cadeiras, armários e um monte de coisa para o Procica, e o pessoal lá está muito agradecido e muito feliz. A gente recebeu também do André, ele não está aqui, latas e muitas latas de leite. Então, gente, se vocês souberem de algum local que esteja, né, descartando algumas coisas, a gente recebeu também da Piraquê uns biscoitos, estava perto de vencer rapidamente. Isso foi um projeto que eles têm do Brasil Sem Fome. Então, rapidamente distribuíram para as famílias. Não dá tempo, não. Se tiver 2 dias de vencimento, acabou-se. E as crianças comem. São 400 famílias, gente. Então, num instante, divide, né? E, assim, eu estou compartilhando isso com vocês como exercício de fé, né? Porque a gente vem se dedicando ao Procica, essa igreja, a gente vem compartilhando muitas coisas com vocês, porque nem sempre vocês estão tão presentes, né, lá, né, e não está sabendo de muitas coisas. Então, a gente gosta de estar compartilhando. Por mais que a gente diga que a gente está precisando, a gente também precisa compartilhar as conquistas, o que a gente também tem conseguido, né, diante de toda a nossa realidade enquanto projeto. E Deus tem feito tantas coisas. Eu recebi, há uns 2, 3 meses atrás, eu não faço ideia de quem foi, que entrou em contato comigo o pessoal do Colégio Santa Cecília, doando 100 e tantas cestas básicas. E eu não sei quem foi. Aí disse assim, me deram o teu telefone, eu acho que foi um anjo, porque até hoje eu não sei quem foi. Aí eu já liguei para a Sandrinha, no Colégio. Aí ele perguntou, vão querer porque tem que pegar hoje? Aí eu, eita ferro, esse anjo aí também está bem rápido, né? Aí eu liguei para a Sandrinha, aí ela, hoje eu estou indo lá com a Kombi. E foram buscar. Ou seja, Deus é tão gracioso, né, com a gente, que acontecem essas coisas assim, que são espetaculares e do nada. Então, a gente queria agradecer, né, pelas pessoas que lembram do Procica naquele momento de, estamos descartando isso aqui, vamos para o Procica, e entra em contato com a gente. Alguém sabe o que não é Procica? Ou que alguém não conhece o Procica? Tu, né, mulher? Não conhece não, né? É o nosso projeto social Sementes da ICA. Nós atendemos a 400 famílias aqui em Fortaleza e uma média de 200, 300 na região de Gualdrapas, né? E então esse de Gualdrapas foi um pedido de socorro, né, pai? Eles pediram para a gente, para estar apoiando eles lá. E aí ficou, e agora? Porque já é apertada, não, mas a gente vai, pela fé a gente vai. E graças a Deus está dando certo. Né? Por isso que a gente aumentou tão bruscamente a quantidade de crianças. Porque a gente tinha 400 e foi para 700, quase 800 crianças. Né? Então, por isso que aumentou bruscamente. Mas é isso, é que a igreja possa continuar nos ajudando e se envolvendo no nosso projeto. Dia 26, guardem essa data, as mamães, porque a gente vai ter o caça aos ovos, certo? A gente vai ter a nossa Páscoa com as crianças do ICA Kids, adolescentes, pré-adolescentes, quem quiser ir, você que se sinta esse jovem adolescente, essa criança no seu interior, né?
também para estar participando. Provavelmente, eu não posso dar certeza, vai ser lá no Procica. Para quê? Para que a gente possa estar conhecendo, as famílias estarem conhecendo, as crianças entendendo, né, essa participação enquanto igreja, enquanto família, né, de estar ali. E eu vou só estar avisando depois, pelo grupo do WhatsApp, como é que vai ser o evento do dia 26, certo? E segundo sábado de maio, eu acho que é dia 10, se eu não me engano, 10, né? Vai ter novamente um evento lá no Procica, que é um evento para as mães. E aí a gente vai fazer de novo aquela questão dos pratinhos e tal, para quem não foi, ter a oportunidade de ir. E aí a gente vai estar avisando também mais próximo. Mas eu estou avisando aqui para vocês poderem guardar a data e não marcarem nada. Certo? Obrigada, é isso. Nacélio, a bênção apostólica. Pai, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que o Nacélio e o Ricardo já acumularam alguns centavos hoje no reino, né? Acumularam o tesouro, alguns centavos o Ricardo trouxe para ti, ó. E o Nacélio, para economizar as caminhadas do Ricardo, veio até aqui. Então, tem alguns centavos aí para o Ricardo e para o Nacélio já, viu? Amém, pessoal. Eu vou ficar preocupado assim quando chega lá. Não, para esse cara aí não tinha. Como é que tu chama? Talento. Não me vinha a palavra, gente. Eu estou lento. É talento. Que legal, Carlos. É tão bom ouvir uma palavra dessas, né? Que encoraja a gente para a vida. A despeito das circunstâncias duras e difíceis da vida, a gente receber uma palavra assim. É tão bom, né? Porque a gente sabe que as angústias são naturais e são diárias, todos os dias. Todo dia a gente vai ter angústia. Pequenininha, média, às vezes tão grande que a gente nem sabe como enfrentar. Mas são diárias, não é de 2 em 2 dias, não é semanalmente. As angústias da vida são diárias. Mas a gente aprende com Cristo Jesus a não confundir essas angústias, nem com melancolia, com saudade do passado, nem com amargura, que é a insatisfação com o presente, e nem com ansiedade, que é excesso de futuro. Com Jesus a gente aprende a viver essas angústias naturais sem perder a paz, a alegria e a esperança. Obrigado, Carlinhos, porque Deus te usou mais uma vez para encher o coração da gente de esperança, de alegria, à luz desse... Paulo entende desse negócio, né? Paulo sabe o que é sofrer, né? 5 vezes recebi 39 chibatadas, fui açoitado de vara 3 vezes, naufraguei 3 vezes, e ele só pegou navio 3 vezes, Carlinhos, 100% de sinistralidade, ou seja, as 3 vezes que ele pegou o navio afundou, né? Andei nu, sofri com frio, fui perseguido pelos meus compatriotas. Esse Paulo escreve uma carta aos filipenses falando só de alegria. Só de alegria. É extraordinário. Jesus Cristo é extraordinário. Obrigado, meu pastor, por essa palavra tão linda. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, esse amor que independe de circunstâncias, esse amor que é fiel. E o amor fiel é um amor que não muda. Se eu fizer coisas legais ou coisas ruins, esse amor não muda com relação a mim, porque o amor de Deus é um amor fiel. É um amor imutável. E que esse amor que é o próprio nome de Deus, que é a essência de Deus, que é a marca registrada de Deus, seja também, meu irmão e minha irmã, a minha essência, a sua essência, a nossa marca registrada, que a graça bendita de Jesus, que é esse amor que a gente enxerga, a gente olha para o Filho, Cristo Jesus, e vê todo esse amor, que é a natureza de Deus, que seja também a minha e a sua natureza. E que todo o ânimo, a alegria, o entusiasmo, a alegria a despeito das circunstâncias, mas especialmente a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou, para vivermos isso aqui, uns com os outros, uns pelos outros e uns para os outros. Que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da essência, da natureza e do propósito de Deus, estejam com todos nós aqui nesse ambiente, mas também com todo o povo de Deus ao redor desse planeta, em todo tempo, em todo lugar. Eu saio daqui muito animado com essa palavra, muito contente com essa palavra. Vai ser difícil, Carlinhos, alguma coisa tirar o meu ânimo hoje, viu? Porque o amor de Deus, ele é pleno e imutável. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana, uma ótima semana. Dá até para o Internacional ganhar, não tem problema não, Carlinhos.